Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Quero te convidar a ficar comigo aqui e meditar comigo num tema que eu considero muito importante. É falar sobre Deus. E eu começaria esse vídeo perguntando: quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? Como apresentaram Deus para você? Porque pode acontecer de nós criarmos uma imagem sobre Deus e nem sempre essa imagem ser a imagem correta. Então, onde nós vamos descobrir quem é Deus de verdade? Em primeiro lugar, pela revelação dele. E falando sobre revelação, nós temos três tipos de revelação de Deus, segundo a teologia. A primeira é a própria criação. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você pode contemplar a criação, as pessoas, a natureza, todo esse universo que nos cerca. E se você considerar isso muito profundamente, você vai ver que não é um acaso. Existem pessoas e as pessoas, pegamos pelas pessoas, tem uma simplicidade tão complexa nelas. Eu digo uma simplicidade tão complexa porque você vê, tipo, o coração de uma pessoa. É um músculo simples, mas é vital para a nossa existência. E quando esse músculo precisa ser substituído, como é que se faz? Então é um mecanismo, grande, complexo, para substituir um órgão tão simples e pequeno. Da mesma forma, todos os nossos componentes, do corpo, cada parte do nosso corpo, ao ser substituída, não de uma forma natural, a gente vê que não é a mesma coisa, não alcança, não chega nem perto da perfeição que é cada simples parte do nosso corpo. E nisso a gente já enxerga que tem uma força, uma pessoa, alguém que criou isso, e não somente criou, mas que sustenta todas essas coisas. Nós vemos isso tão claramente, a não ser que a gente não queira enxergar. O segundo tipo de revelação de Deus, o Criador, é a palavra de Deus, a Bíblia. E nesse sentido, consideramos a Bíblia como a temos, também como uma forma literal de Deus se revelar ao homem, e não somente se revelar, mas revelar também sua interação com o homem, como ele faz isso. E alguém pode dizer assim: mas a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Essas pessoas não escreveram o que escreveram simplesmente da sua cabeça. Deus como que soprou, esse a interpretação da inspiração. Deus como que soprou para essas pessoas, sem tirar delas a consciência, como numa revelação mesmo, a todo esse contexto, que eles colocaram em escrita, e hoje nós temos. Então, ao ler a palavra de Deus, você tem um entendimento de quem é Deus, e muitas das vezes, essa interpretação, ela pode nos levar a construir uma imagem de Deus que não corresponde à verdade. Porque Deus não se revela apenas pela letra, mas pela intimidade, pela interação, pela conexão da palavra, que é o verbo, com a pessoa que está absorvendo aquilo que está escrito ali. E a terceira
forma de Deus se revelar ao homem é através de Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Está escrito na sua palavra. Então, quando você quer saber como é Deus, quem é Deus, como ele se manifesta, como ele interage com o ser humano, leia sobre Jesus. Aprenda sobre Jesus. E quando chegarmos a essa conclusão, você vai entender que Jesus manifesta Deus na forma de amor. Então, Deus é amor. Temos isso também na palavra. Deus é amor. Deus não compactua com o mal. Deus não tem ligação com o mal. Deus não pode fazer o mal. E entendendo isso, você começa já a ter uma visão melhor sobre Deus. E sendo Deus amor, tem um texto que esclarece, né, mais profundamente, sintetiza esse amor, que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Eu vou ler não somente o 16, mas os versículos subsequentes, para que entendamos quem é Deus de fato. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já ouviu isso. Então você sabe que Deus é amor. Mas vez ou outra, a gente ouve pessoas falando ou comentando. Se Deus é amor, por que então as tragédias, por que as coisas todas? E principalmente, quando alguém se aproxima de Deus através de outras pessoas, talvez essas pessoas passem a imagem de Deus na forma que ela enxerga. E às vezes a forma que ela enxerga não é a desse Deus que salva, desse Deus amoroso, desse Deus que quer resgatar o homem para que ele tenha vida em abundância. Eles apresentam Deus como um policial que está a todo tempo condenando as ações do ser humano, as ações da pessoa. E essas pessoas dizem para você, você para ser cristão, você não pode fazer isso, não pode, você já ouve tantos não pode, que você fica olhando para Deus de uma forma negativa, ou muito negativa. E acaba que inconscientemente você dizendo, esse Deus eu não quero. E você vai viver longe desse Deus até que você conheça de uma forma prática o Deus que é amor. O Deus que perdoa, o Deus que justifica, o Deus que santifica, o Deus que abençoa, o Deus que ajuda, o Deus que fortalece. E esse é o Deus da Bíblia. Esse é o verdadeiro Deus. Mas Deus vai julgar? Vai! Agora, vamos ler os outros versículos para que você entenda melhor sobre Deus. Versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João. Diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se no versículo 16 está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, no versículo 17, complementa essa ideia. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Olha só, um ato de amor de Deus, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então aqui nós temos uma
parte muito poderosa da teologia sobre Deus que devemos pensar. Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, Deus não vai condenar o mundo, Deus não vai fazer o mal ao mundo, Deus não vai ser aquele juiz, aquele carrasco que vai punir o mundo, porque essas coisas já foram estabelecidas desde o princípio e foi de uma forma bem natural. Lembra quando Deus falou, né, a Adão para ele não comer de um fruto específico do jardim do Éden? E Deus não cercou aquela árvore, Deus não botou guardas, Deus deixou o homem livre para ele decidir o que ele desejasse. E Deus estabeleceu nessa fala com Adão que se ele comesse daquele fruto ele morreria. E a morte aqui não é uma morte física, porque morte, você precisa entender também o sentido da morte. A morte é separação. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele se separou de Deus. Agora você pode imaginar um homem separado do seu Criador ou da sua fonte de vida. Esse homem de fato está morto. Assim como não podemos imaginar que um peixe vá sobreviver fora da água, o homem longe de Deus, ele está morto. É o que diz no Novo Testamento, morto em seus delitos e pecados. Então, o que vai acontecer no futuro não é algo que Deus vai fazer de mal, não. Isso já está estabelecido e o homem decidiu em Adão desobedecer a Deus e, consequentemente, colher o fruto da sua desobediência. Então, o que esperamos de condenação, de juízo no futuro, já está estabelecido. O fato é, a realidade, a verdade é essa. Todo mundo está condenado. Está condenado por causa de Adão. E agora Jesus, amando esse mundo, ele dá o seu filho para o seu filho morrer no lugar do ser humano, para que o ser humano tenha uma nova natureza e essa vida volte a ter comunhão com o seu Criador, Deus o Pai. Então, a imagem desse Deus que proíbe, que pune, que ela não é uma ideia correta biblicamente. Deus sempre deixou o homem escolher o que é melhor. Aí você pode me dizer assim, mas Deus tem suas regras, tem suas leis, tem seus mandamentos. Tem, concordo com você. Mas me responda uma coisa. As leis de Deus, elas são para o benefício de Deus ou para o benefício do homem? Pensa aí. Deus precisa de alguma coisa que você possa dar a Ele? Não. Segundo a Bíblia, segundo a revelação, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem tudo. Nada precisa. Quem é que precisa? O homem. E se você for observar a lei de Deus, que foi resumida por Jesus em 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vai ver que o cumprimento da lei de Deus, ela traz como consequência benefício para o ser humano. Quando Deus estabelece a sua vontade, não é para abençoar ele, definitivamente, é para nos abençoar. Então você vai acabar, se analisar corretamente, concluindo que
tudo aquilo que Deus quer de nós, ele é também uma forma do amor dele por nós, que não quer nos ver bem, não nos quer ver mal, não quer ver a nossa destruição. E se o homem não observar, né, a direção de Deus, as leis de Deus, muito provavelmente ele vai se autodestruir, porque essa é uma tendência natural de alguém que está longe do seu Criador. Então, se você tem até hoje, ou se você tinha até hoje uma ideia negativa sobre Deus, muda essa ideia. E a gente consegue, né, observar o que Paulo, inspirado por Deus, diz: todas as coisas me são lícitas ou permitidas. Tem alguma coisa que não é permitida a nós? Não, não tem nada que não seja permitido. Deus deixou suas leis, são orientações para nós, e nós podemos ou não obedecê-las. Então Paulo conclui assim: todas as coisas me são lícitas ou permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. É a conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É o segundo filtro. Você pode fazer todas as coisas, mas isso é bom para você? Isso edifica você? Isso traz saúde para você? Isso traz paz para você? Isso traz felicidade para você? Você precisa pensar nisso antes de fazer uma coisa. E tem uma terceira fala de Paulo que ele diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós temos o primeiro filtro, que é conveniência. O segundo filtro é: isso faz bem a nós ou faz bem ao nosso próximo? E o terceiro filtro é: isso me domina? Porque se aquilo te escraviza, também Deus não quer que você seja escravo de ninguém ou de nenhuma situação. Alguém pode dizer assim: eu posso fumar, eu posso beber? Pode, pode. Mas se isso te dominar, se isso tirar a sua consciência, se isso fizer você fazer besteira, o que Deus quer é que você não seja dominado por essa coisa. Então você, com essa consciência que Deus te deu, com essa liberdade, você estabelece: não, eu não preciso beber para viver, eu não preciso fumar para beber, para viver, eu não preciso me drogar para viver, eu não preciso ser escravo de nada nem de ninguém, porque Deus me fez livre. E é o que a sua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, pense nisso, medite nisso. Ter comunhão com Deus, o nosso Criador, é a coisa mais importante que precisamos buscar. Você pode hoje estar buscando muitas coisas, mas estabeleça: buscar Deus em primeiro lugar. É o que a palavra nos diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Desejo a você que você seja abençoado, sua família, seus negócios, e que você pense nisso. Se você tinha essa imagem negativa de Deus, construa essa nova imagem de Deus, desse Deus que é bom, desse Deus que é amoroso, a partir da compreensão correta da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço por mais um dia e por toda a tua bondade e o teu amor que se manifesta a cada dia a cada um de nós. Obrigado pela tua palavra que nos revela quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos fortalece. Obrigado, Senhor, por todo o bem, todo o favor que recebemos a cada dia. Oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero te convidar aí a deixar a sua curtida. Comenta o que você achou, concorda, discorda do que foi falado aqui. E também, se você achar que vale a pena, compartilha isso com outras pessoas. Caso não seja inscrito no canal, te convido a se inscrever e vamos junto
crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fica na paz.